Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 370 e minguando até 920 dias, 19 de dezembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito. Obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo. Este blog está muito interessante. Acompanhe tudo que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social. Eu estou pegando a prática de ler o texto de uma forma completa, um contexto, pegando uma parte e lendo ele de uma forma completa, e depois eu estou falando ele em parte de uma forma livre, para que eu possa estar pegando a expressão de dentro da sociedade e trazendo para que eu possa relacionar a vossas consciências, fazendo essa mediação sobre o que já tem dentro da sociedade, sobre essa minha consciência, ok? Trazendo essa formalidade de todas as formas. Eu sempre estou pegando expressão de dentro da sociedade, trazendo para esse blog diário, para que a gente possa, de uma certa forma, fazer uma mediação sobre o que já tem dentro da sociedade, sobre a verdadeira formação de Cristo. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog anterior para que vocês tenham praticidade, para que vocês possam acompanhar o que foi dito antes deste blog diário, ok? Isso é importante, já que o blog diário ele é uma continuidade. A continuidade ele é muito bom para que vocês compreendam tudo o que está sendo dito. Existem expressões que ela precisa ter uma continuidade, ok? Tudo é uma coisa que sempre vai levar a outra coisa, sempre vai levar a outra coisa. Quando a gente fala uma coisa boa, vamos colocar a nossa consciência interior, ela sempre vai nos levar a outra coisa. Essa outra coisa, ela já é complexa, ela já vai criar possibilidade. Possibilidade não é a certeza, não é aquilo que nós devemos exatamente relacionar. E por isso que ela só pode criar possibilidade. Uma coisa sempre leva a outra coisa, certo? Uma coisa sempre vai levar a outra coisa. Quando ela não leva a outra coisa, aí, né, o relacionamento social vai ficar negado, porque a outra é o relacionamento social. Entenda isso de todas as formas. Trabalhe isso nas suas consciências. Vamos entrar então neste contexto, vamos fazer o contexto e depois vamos falar nela em parte para que a gente possamos compreender de todas as formas. Quando eu faço a leitura dela completa, a repartição dela completa, leio o parágrafo todo, a gente vai ligando um ponto ao outro ponto. Mas quando a gente volta fazendo a expressão livre, então, ela fica muito interessante da mesma forma, porque a gente toma já a expressão de dentro da sociedade e vai fazendo essas conexão, ok? Vamos lá. Entretanto, podemos conhecer rapidamente que a consciência do corpo interior é espírito e a consciência do corpo exterior é espírito da mesma forma. Isto explica que o corpo ele pode ser mau com
a consciência do corpo exterior, explicando os atos emotivos e conflitosos desta consciência. E quando o corpo mente sobre a sua própria consciência do corpo interior, provocando uma ação negativa, podendo ser ato consequente ou não. E se estiver negado e sem ato consequente, ele ainda pode ser bom, pois o bem de um corpo pode ser a negação de outro corpo por falta do conhecimento. E que nesta causa o mentor de corpo pode permitir a negação de si mesmo para contradizer a verdade de outro corpo, e se mantendo em um ato espiritual de sua própria consciência do corpo interior, podendo ser este ato consciente ou não. Sendo este consciente, vai permanecer espiritual, usando o anticristo para fazer o trabalho social para relacionar o pecado de um corpo e outro, para se manter dentro do plano espiritual de Cristo, na força da união, e permanecendo gloriado com Cristo por uma ação espiritual. Sendo inconsciente, vai usar a sua emoção para controlar a emoção de outro corpo e podendo ser consequente quando a manipulação desta emoção. E se quiser conhecer feitiçaria, tudo bem. Sendo assim, podemos conhecer que tem tipo de feitiçaria que pode ser feitiçaria que pode não ter ato consequente no corpo, e podendo ser bom ou ruim, e da mesma forma. Isto pode dar certo quando o mentor de corpo é um líder espiritual ou que manifesta o amor incondicional de Cristo, pela formação de Deus, o Pai da eternidade, e sendo este o próprio anticristo e, consequentemente, o anticristo. E para que os corpos de Cristo permaneçam flexionados dentro do Cristo, isto pois, em tempo de Guerra Fria, o anticristo é o auxiliar do Cristo, para a força da união, e de forma que todos os planos de Cristo é anticristo. Muito perfeito esse contexto, né? Vamos nos expressar eles de uma forma livre, como eu tenho dito. Quando a gente vai expressando ele de uma forma livre, a gente vai trabalhando ele em nossas consciências e pegando a expressão que tem dentro, já tem dentro da sociedade. Vamos lá. Entretanto, podemos conhecer rapidamente que a consciência do corpo interior é espírito e a consciência do corpo exterior é espírito, e da mesma forma. Esse eu já tinha explicado no blog anterior. Se você não acompanhou, vocês acompanhem tudo e deixe de ser essa vítima social. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês tenham praticidade para acessar com mais rapidez e para que então, vamos retomar então esse contexto para a gente fazer. Eu dei uma parada, não é nada demais, que para que a gente parar um pouco, dar uma pausa para nos conscientizar de tudo, fazer esse trabalho de conscientização, repetir de várias vezes, voltar, repetir, fazer isso comum em nossas consciências, é muito bom. Vamos lá. Entretanto, podemos conhecer rapidamente que a consciência do corpo interior é espírito e a consciência do corpo exterior é espírito da mesma forma. Isto explica que o corpo ele só pode ser mal com a consciência do corpo exterior, explicando os atos emotivos e conflitosos desta consciência. E quando o corpo mente sobre a sua própria consciência do corpo interior, provocando uma ação negativa e podendo ser ato consequente ou não. Então, até aqui eu fiz a leitura no blog anterior. Agora vamos entrar no próximo, né, com a expressão livre, para a gente dar continuidade. E se ele estiver negado e sem ato consequente, ele ainda pode ser bom, pois o bem de um corpo pode ser a negação de outro corpo por falta do conhecimento. E se estiver negado e sem ato consequente, é bom. O que seria ser negado sem ato consequente? Primeiro,
eu tenho que focar, quando eu quero negar alguma coisa, eu tenho que focar no meu espaço de corpo. Não posso relacionar nada negado a outro corpo. Aí, como que eu faço isso? Que ser negado ainda ser bom? Eu nego a minha consciência do corpo interior, eu nego a minha vida pessoal, aquilo que me dá prazer emocionalmente sobre o meu corpo emocional, certo? Ah, eu gosto de jogar bola, né? Eu gosto de ir para uma cachoeira, eu gosto de ir no parque. Eu não vou negar isso para mim não sentir prazer, para que eu possa estar presente no relacionamento social, para que eu possa levar uma consciência para os meus relacionamentos sociais, trazer uma consciência original para que todos nós ficamos libertos dessas ideologias, dessas falsidades. Então, quando aí vamos supor que você ainda quer relacionar a falsidade ao seu relacionamento social, né? Aí, quando você faz isso e você para promover a sua vida emocional, pessoal, aí já vai ficar negado, vai levar prejuízo. Assim, a única forma que você tem de, né, de uma certa forma de você negar é quando você está habitado no mesmo espaço de corpo, a sua consciência do corpo interior, para você fazer trabalho social. Isso vai ficar bom, vai ficar livre. Porém, se você negar, se você relacionar seus interesses a outra pessoa para ativar, para promover as suas emoções, seus interesses emocionais, aí já vai gerar atos consequentes. Ou seja, a única forma que não gera atos consequentes é quando você nega a sua consciência do corpo exterior, para você ficar presente dentro do relacionamento social num plano espiritual de Cristo, certo? O anticristo, né, que hoje está posicionado como João. João é o anticristo, está posicionado da mesma postura que Jesus, né? Jesus, quando ele caiu, antes ele representava o Cristo, mas quando ele caiu no corpo sacrificado de Emanuel, ele veio representando cada corpo em específico. Porque todos os corpos, depois do sacrifício, caiu na divisão do bem. Se eles caíram na divisão de bem, ele poderia ser, todos os corpos poderiam ter o bom, o bem ou o mal. O bem é a consciência do corpo interior gloriado com Cristo fora. E o mal é o próprio anticristo. Existe anticristo que tem as emoções, né, violentas, suas emoções ativas, totalmente negado, relacionando seus interesses o próprio a outro corpo, né? Usando a sociedade, explorando a sociedade de toda forma para se promover emocionalmente. Entenda isso. E existe o anticristo consciente que trabalha as emoções negadas de outros corpos, entende? Entenda isso. Quando os atos conscientes entenda que eles são conscientes, ele tem uma consciência em Cristo, geralmente eles ficam sendo gloriados com Cristo. Mas aí eles caem sobre a ideologia, sobre a imagem do corpo, para o quê? Para flexionar o outro corpo. Então, automaticamente, ele vai estar ligado à consciência interior com Deus e à consciência exterior com Cristo, para o relacionamento social. Mas quando ele vai relacionar outro corpo emotivo, né, outro corpo impulsivo, fazendo suas emoções negadas para o relacionamento social, então eles ficam flexionados para trabalhar isso dentro da sociedade para os atos inconscientes. Geralmente, quando falamos de inconsciente é flexão emocional quando se trata consciente, os atos conscientes, ok? E quando o corpo mente sobre a própria consciência do corpo interior, provocando uma ação negativa e podendo ser atos consequentes ou não. Vamos dar continuidade aqui quando eu expliquei isso. E se ele estiver negado e sem ato consequente, ele ainda pode ser bom, pois o bem de um corpo pode ser a negação de outro corpo por falta do conhecimento, certo? Quando o outro corpo, ele quando o outro corpo não tem o conhecimento, ele vai usar, é igual aquilo que eu tenho dito antes, ele vai usar a sua emoção, ele não vai usar a consciência, ele vai usar a sua emoção. Ah, isso é bom,
o político tem que fazer isso, aquele religioso tem que fazer isso, aquele religioso está roubando. Ele está entendendo que ele queria sentir mais prazer sobre esse corpo falso que eles estão produzindo para o anticristo, está dando ao anticristo, produzindo anticristo. Ele está vendo só os benefícios dele, não quer saber de mais nada. Existem pessoas emocionais justas, tá certo? Mas com a Guerra Fria, o que mais aparece são injustos. Pessoas que são injustas. O que eu quero que vocês entendam? Vocês não precisam ter muito conhecimento para entender o que é bom para o relacionamento social. Você precisa ter suas emoções equilibradas, né? O dinheiro é meu, vou produzir no meu espaço, é meu. Né? É do outro, não é meu. Então, ele vai entendendo o que ele gerar dentro do seu espaço do corpo é dele, né? De uma certa forma, é dele. Mas aí, na Guerra Fria, eles começam a relacionar os problemas deles ao problema do outro, começa a ser injusto, começa a invadir a privacidade do outro, começa a relacionar poder ao homem. Esse político tem que ser assim, o religioso tem que ser assim. Eles não sabem que todos estão sendo negados, e da mesma forma, e relacionam os poderes negativos, antissocialismo, o anticristo, tudo aí dentro da sociedade. Depois que entendemos que a falta de conhecimento de um pode ser a negação do outro ou vice-versa, vamos continuar com esse contexto. E que nesta causa aumentou do corpo pode permitir que a negação de si mesmo, e que nesta causa aumentou de corpo pode permitir a negação de si mesmo para contradizer a verdade do outro e se mantendo em um ato espiritual de sua própria consciência do corpo interior, podendo ser este ato bom, podendo ser este ato consciente ou não. Sempre dividindo, né? Ou ele é consciente ou ele não é consciente. Sempre fazendo essa menção desses dois atos, né? Que quando se trata de emocional, sendo espírito aqui, mesmo ele sendo emocional, ele vai ficar parado aqui, porque se ele vier para fora, ele vai ficar espiritual, certo? Mesmo ele se transformando em emocional, porque o que eu quero dizer? Depois do corpo emocional, depois do corpo emocional, tudo vai ser espiritualidade, sendo negado ou não. Ele pode ir lá, de uma certa forma, usar a emoção dele para ele atingir o outro corpo. Eu vou resolver meu problema agora. Vai lá e mata a pessoa. Aí ele transforma. Todos os dois caiu na falsidade, na espiritualidade, porque essa sétima consciência de Cristo, ela é totalmente espiritual. Hora nenhuma ele vai poder ser, né, emocional. Se você caiu para cá negado, é espiritual. Se você caiu para cá aceitável, com a consciência boa, é espiritual da mesma forma. Essa consciência do corpo interior também é espiritual, certo? Aqui, o que vai representar o estágio emocional são a verdade na presença do corpo ou a falsidade na presença do corpo, e da mesma forma. E de forma que a verdade na presença do corpo, ela vai dar a realidade. Por exemplo, eu me sinto bem agora. Então é isso que eu estou transmitindo. Eu estou dando essa consciência minha interiormente. Eu estou transmitindo isso agora, né? Então, é a verdade na presença do corpo, ela é bem exata para aquele momento, porque o seu corpo, ele vai ganhando transformação no tempo, certo? Ele vai se transformando no tempo. Existe hora que você está bem, outra hora você está mal, e vocês têm que saber trabalhar isso de uma forma positiva sempre, ok? E sendo este consciente, vai permanecer espiritual, usando o anticristo para fazer trabalho social para relacionar o pecado de um corpo e outro, para se manter dentro do plano espiritual de Cristo na força da união. Eu já tenho explicado sobre isso na expressão livre, né? Quando os atos é consciente, ele não vai usar a emoção, mas ele vai manter no plano espiritual de Cristo, certo? E esse corpo emocional, como está falando, ele é bem exato para aquele exato momento, só isso, certo? Ele de certa forma, passou disso, vai gerar
vai gerar complexidade, né? Existe atos memoráveis dessas consciências, desses emocionais, que ele ganha uma transformação em conscientização. Da mesma forma, certo? Aquilo que eu vivi, eu aprendi a andar com o meu pai, com a minha mãe, eu fui me sustentando, e isso veio conscientização, isso é uma realidade, a minha memória do meu corpo presente. Então, eu tenho isso também como presente, mas é uma coisa passada, que já veio à minha consciência, que eu já aprendi, que eu tenho consciência, que eu tenho essa realidade para mim, ok? Existe essas formas também. Mas aí a ideia que você está no exato momento, a conscientização desse corpo emocional, ele vai representar, quando se trata de relacionamento social, ele sempre vai representar exatidão, momento. Tudo que eu venho falar a um corpo, eu tenho que, muitas das vezes, chamar outro corpo para servir de testemunha, para que eles entendam que eu estou falando a verdade para um, para outro, né? Entenda isso das suas formas. Existem essas ideias que podemos trabalhar dentro da sociedade. E sendo este inconsciente, vai permanecer espiritual usando o anticristo. Sendo este consciente, vai permanecer espiritual usando o anticristo para fazer trabalho social, para relacionar o pecado de um corpo e outro, para se manter dentro do plano espiritual de Cristo na força da união. E permanecendo gloriado com Deus por uma ação espiritual e sendo inconsciente, agora vamos falar de inconsciente. Sendo inconsciente, vai usar a sua emoção para controlar a emoção de outro corpo e podendo ser consequente quando a manipulação desta emoção, e se quiser conhecer feitiçaria, tudo bem. O que eu quero é essa emoção. Você vê que emoção são aquilo que é presente. Mas agora essa emoção já não está apresentando uma realidade da nossa consciência interior. Ele está apresentando a palavra da morte. Eu estou atraindo as pessoas para o abismo para me promover sobre aquela manipulação daquela consciência, certo? É a mesma coisa de eu estar prometendo a alguma pessoa, um corpo emocional, uma coisa. Quando ela chega lá, não tem nada daquilo que eu prometi a ela. Então, eu começo a usar ela, manipular para mim, de uma certa forma, ela ficar se movendo ao meu favor. Vai ali, faz isso para mim, faz aquilo outro. Ah, eu vou te dar um emprego, fulano tal. Né? Acontece muito isso. Pessoa que trabalha muito tempo na sociedade, ele cria esperança, cria expectativa sobre aquilo, mas aí, quando ele vai ver, ele está sendo manipulado. Ele não está recebendo dinheiro, não está fazendo nada, não está desenvolvendo, não está fazendo nada. Então, o que que acontece? Acontece isso dentro da sociedade. As pessoas usam a mão de obra do outro para se promover, vai controlando a emoção, né? Hoje existe muitas ideologias, atos religiosos que eles promovem, usam uma ideia, um marketing para promover as suas organizações religiosas, tem tudo isso dentro da sociedade, certo? Tá certo que muito desses atos veio de uma forma consciente e entregando a um trabalho social a Cristo, um missionário, e que foi muito bom. Que mais para frente, nesse mesmo contexto, eu vou falar sobre isso, sobre as lideranças dos religiosos, ok? Aqui eu estou entrando em parte para um relacionamento corpo a corpo, né? As pessoas entendem que a pessoa está ali e tem interesse em alguma coisa. Então você usa ela para fazer outras obrigações, para você crescer. Aí fica manipulando ela. Faz isso para mim, aí depois vou te dar um emprego, né? Faz isso para mim, depois vou te dar um dinheiro, né? Sei que tem lá. Manipula a pessoa. Ou às vezes ele nem promete, mas fica manipulando. Existem várias formas de você entender isso. Então, quando se trata de inconsciente, é assim. Se quiser, podemos conhecer feitiçaria, tudo bem, né? Feitiçaria é controle de emoção, para vocês entenderem. Vocês controlam a emoção de um corpo e outro para se promover dentro dessas emoções que você está transmitindo para ele negado. Você entende que é quase a mesma coisa? O cara que está relacionando a emoção dele, ele está negando o seu corpo interior, aquilo que poderia ser uma realidade,
uma moção verdadeira, uma coisa boa para você relacionar, ser honesto com a pessoa. Os atos conscientes negam o seu interior, os atos emocionais também negam o seu interior para fazer. São quase a mesma coisa. Eles repetem tudo isso, vai repetindo dentro da sociedade. O ato faz uma coisa, o ato consciente faz uma coisa, eles também conseguem fazer a mesma coisa. Ou às vezes até mais grandiosa do que os conscientes, porque os conscientes eles têm a medida, mas os inconscientes eles são, né, proporcional. Os filhos das trevas eles são mais astutos, eles são mais gera complexidade muito mais intensa para a sociedade. Entenda isso de todas as formas. Sendo assim, podemos conhecer que tem um tipo de feitiçaria que pode não ter atos consequentes no corpo, e podendo ser bom ou ruim, e da mesma forma. Quando é bom, é igual eu falei, são aqueles que são honestos. Você não precisa ter conhecimento para tratar as pessoas bem, certo? E podendo ser bom ou ruim da mesma forma. Isso só pode dar certo quando o mentor de corpo é um líder espiritual, ou que manifesta o amor incondicional de Cristo pela formação de Deus, o Pai de toda a eternidade, né? Eu falei de duas formas. Quando é bom, né, você vai relacionar de corpo a corpo. Então você entende que você tem que ser honesto com o seu relacionamento social. Aí, de outra forma, existe outra possibilidade de se fazer um trabalho social pela unificação, pelo próprio anticristo, usando a emoção das pessoas. Hoje as pessoas falam de pentecostal, né? A igreja pentecostal são aquelas que gritam no ouvido dos outros, manipula a emoção, começa a gritar, tal, e as pessoas vão se ativando a sua consciência emocional e todo mundo fica ali unido. Funciona, muito bom, trabalha espiritualidade, tudo muito bom, tá? Não é uma coisa negada. Quando eles estão trabalhando, fazendo trabalho social, muita gente consegue ativar a sua consciência emocional para uma coisa boa, ele despertar, sair da droga, que sai, se liberta das drogas, se liberta de todas as coisas que podem levar prejuízo para ele, começa uma nova vida com aquela ideia de ser pentecostal. Isto só pode dar certo quando o mentor de corpo é um líder espiritual e que manifesta o amor incondicional de Cristo pela formação de Deus, o Pai da eternidade, sendo este o próprio Cristo e, consequentemente, o anticristo. E para que os corpos de Cristo permaneçam flexionados dentro do Cristo, isto, pois, em tempo de guerra fria, o anticristo é o auxiliar de Cristo para a força da união, e de forma que todos os planos de Cristo é anticristo. Encerrando com essa ideia, o anticristo, né, ele é auxiliar de anticristo, então você entenda que tudo que cai para fora depois do corpo emocional é do Cristo, né? O Cristo representa o planeta Terra, não representa um corpo emocional, representa a estrutura administrativa, representa as posturas políticas, representa as posturas religiosas, consciente e inconsciente, representa toda essa ideia de espiritualidade que vai depois do corpo emocional. Até então, o meu corpo emocional é único, uma consciência única, mas o que vai para fora pode ser consciente, pode ser inconsciente, pode ser todas essas grandiosidades, pode ser a internet, pode ser o planeta Terra todinho, tá? Existem várias dimensões que explicam o Cristo, mas não em um corpo emocional. Compreenda isso logo e deixa de ser essa vítima social. Eu sempre tenho por hábito de gravar 4 blogs diários por dia, né? Com 30 minutos a cada, estou crescendo, antes eu fazia 20. Eu sempre faço isso no dia sim, no outro não, né? Um dia eu edito o texto, o outro dia eu vou é, produzir ela no audiovisual sobre essas expressões. E isso eu estou formalizando para que vocês entendam esse tipo de processo. Os tempos que eu tenho depois do meu trabalho, de uma certa forma,
Eu divido ele em responsabilidade familiar, responsabilidade, né, sobre o meu trabalho, onde eu trabalho, e vou e sobre o administra o e sobre o relacionamento social. Eu costumo, quando meu pai estava aqui, né, presente, eu costumo dizer para ele, falava: "Pai, eu tenho 3 empregos", né. E meu pai ficava ouvindo, entendendo, na hora ele não entendia, outra hora não, né. Mas aí eu falava isso com graça, né, entendendo esse processo. Geralmente é isso. Aí vocês entendam, vou fazer a continuidade desse blog diário, amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo, a 49ª parte. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social, ok? Muito bom tudo que está sendo dito, faça isso, essas coisas, formaliza tudo isso, acompanhe Deus do início e faça isso que é muito bom para vocês, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe a nossas consciências entre a vida e a morte.